capítulo 22. Ok? Esperando eu terminar de subir. Capítulo 22, verso 15 de Mateus. Está escrito assim, então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo quem? Jesus, em suas palavras. Enviaram-lhes os seus discípulos junto com os herodianos, que lhes diziam: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar a César o imposto ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que vocês estão me colocando à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhes mostraram um denário, que era a moeda. E ele lhe perguntou: de quem é esta imagem que está na inscrição? De César, responderam eles. E lhes disse o Senhor: deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e deixando-os retirar. Ok? Esse é um dos textos assim, mais famosos da Bíblia também, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos orar então para a gente falar sobre isso. Senhor, permita-nos que diante da sua presença nosso coração esteja preparado para receber a semente do Evangelho. Perdoe os nossos pecados. Obrigado por aceitar os nossos louvores. Obrigado por aceitar as nossas orações. Ó Deus, nós não somos de nada, mas pedimos misericórdia e graça nessa noite, para que a sua palavra inflame o nosso coração, não de uma forma sentimental, mas de uma forma, Senhor, espiritual. Ó Deus, a sua palavra é fato, está escrito isso, a sua palavra é fogo. Por isso eu te peço que o que é a sua palavra possa vir sobre nós nesse dia de hoje. Ó Espírito Santo, nós precisamos que o Senhor Jesus continue nos guiando, para que a nossa vida seja abençoada, e sabemos que Ele nos guia pela sua santa palavra. Fale conosco, Pai, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Bom, então aqui nós estamos diante do texto que nós acabamos de ler. Jesus já está na reta final do seu ministério. Ele já está pregando as suas últimas palavras, né, os seus últimos sermões. Ele está aqui, na verdade, respondendo, né, perguntas capciosas aqui, já pela segunda ou terceira vez, se eu não me engano. E aqui ele se depara então com duas classes de pessoas, que são os fariseus e os herodianos, né? Uma coisa importante, que talvez possa trazer uma elucidação para nós, é que, não sei se você já ouviu falar, se não ouviu, eu te explico brevemente, isso faz parte da nossa introdução. Você já ouviu falar no dia D, o dia D de 1944, que tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. O dia D foi o dia em que os Estados Unidos, junto com a Inglaterra e também as outras nações aliadas, eles invadiram a Normandia na França, para atacar os nazistas, né, que estavam sob o controle, obviamente, de Hitler. Naquele dia, então, o dia D, que foi, né, dia 6 de junho, deu inclusive 76 anos agora, né, no sábado passado, deu 76 anos desse ataque. O que os Estados Unidos e os países aliados fizeram? Eles armaram, né, uma arapuca e fingiram que iam colocar a sua maior força de batalha de um lado, mas eles colocaram a sua maior força, inclusive até hoje, é o maior ataque marítimo que já aconteceu na história do mundo. Os Estados Unidos, então, junto com essas nações aliadas, Inglaterra, França e tudo mais,
eles então foram atacar os nazistas, os alemães que estavam sob o controle ali da Normandia, que fica na França, né? Então o que eles fizeram? Eles de fato, né, eles trabalharam muito bem a manipulação. Inclusive tinha um cara que era muito importante dentro do governo, dentro das estratégias militares dos americanos, que ele trabalhava com magia e com truques. E esse homem ele foi chamado, certo, para que por meio de truques, né, e ilusões ele pudesse então trazer estratégias. Ele foi muito importante então nesse período, e os Estados Unidos junto com os aliados, eles manipularam então o ataque que eles fizeram à Alemanha. Então a Alemanha esperou um tipo de ataque, mas outro tipo de ataque foi feito. Os alemães eles resistiram bem, mas aquele maior ataque marítimo de todos os tempos foi literalmente devastador, na Segunda Guerra Mundial, ali selando então a vitória americana naqueles dias. O que eu quero dizer com isso? Jesus, ele da mesma forma, os caras tentaram atacar ele por outro lado, né? Jesus estava sempre então preparado, e eles vinham então com artimanhas, com palavras para tentar atacá-lo por outro lado. Você vê o texto que começa dizendo que os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredar Jesus com as suas palavras. Aqui é uma guerra também. Eles tentaram o quê? Arrumar palavras para o quê? Para pegar Jesus em algum tipo de contradição. E uma coisa séria que a gente encontra aqui então é que houve o quê? Um planejamento. Nós precisamos ficar ligados com isso, porque eu quero dar um tema a essa palavra que é a maldade, ela existe, né? Então, a junção da maldade é a resposta da luz. Esse é o tema da mensagem. Então, a maldade, ela existe e ela é orquestrada, ela é planejada. Assim como os nazistas na Segunda Guerra Mundial, eles eram muito bem organizados, tanto é que eles conseguiram suportar vários ataques de várias nações unidas, né? O mal, ele também se planeja muito bem. E a Bíblia diz, inclusive, que às vezes os filhos das trevas, eles são o quê? Mais astutos do que os filhos da luz. Então eles começaram a planejar, eles orquestraram uma coisa que era maldosa. Então a gente precisa entender isso. O mal, ele vem de forma orquestrada. Quando você vê a palavra tentação na Bíblia, né, ela está ligada, né, com o entendimento de uma armadilha. Tentação vem ligado com a palavra armadilha. Então, nenhuma pessoa, ela simplesmente cai numa tentação por cair. Ela simplesmente é enredada, né, como por exemplo um animal, um rato que você põe numa ratoeira, ele é enredado por uma tentação de algum tipo de isca, e ali então ele pode morrer, né, vindo a ser pego. Então é isso que esses caras fizeram. Eu quero dizer hoje, nós precisamos tomar cuidado com os planejamentos do mal que existem contra nós. E esses planejamentos existem no mundo espiritual, primeiro para tentar inflamar o nosso espírito e a nossa alma, aí se afastando de Deus pouco a pouco. Esses planejamentos do mal, eles vêm através de pessoas, né, que literalmente são usadas pelo mal também para fazerem coisas contra nós, nos tirar do sério, fazerem coisas contra nós para que a gente possa agir como um não cristão, agir como um ímpio, agir como uma pessoa que não crê em Deus. Então, esses planejamentos do mal, eles vêm de várias formas. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o mundo é muito mau. Inclusive, a gente encontra aqui que eles enviaram junto com os discípulos, os fariseus e os herodianos. Quem eram os fariseus? Eram os caras que acreditavam na lei do Antigo Testamento, certo? Quem eram os herodianos? Eles eram secularistas, eles eram homens do mundo, eles eram pessoas que trabalhavam para Herodes e para o governo romano e não tinham nada a ver com Deus. Então a gente encontra o que? A junção de duas forças diferentes que se unem para destruir o
o que é bom, no caso, destruir o que é Cristo. Então, inclusive pessoas, inclusive coisas que não se gostam, são capazes de se unir para destruir alguma coisa boa. Está entendendo isso? Você já viu isso? Duas mulheres que não se gostam se unirem para derrubar a outra? Isso aí acontece demais, não é? É aqui, é o que o texto está dizendo para nós. É muito claro. Então os herodianos e os fariseus, eles se juntaram e planejaram uma forma de derrubar Jesus através das palavras, de uma forma sutil. Porque eles poderiam muito bem usar algum tipo de violência, eles poderiam usar palavras mais agressivas, eles poderiam fazer coisas que fossem mais incisivas. Mas não, eles usaram a manipulação das palavras. Escute o que eu estou te dizendo aqui nessa noite. Existe uma coisa muito perigosa que é a manipulação das palavras. Eles se aproximaram de Cristo com a bajulação. E a bajulação, ela tem o quê? Ela tem um pouco de verdade embutido com mentira e uma intenção maligna por trás do coração. Eles vieram bajular Jesus. A bajulação, ela é algo horrível, é algo cruel. A palavra de Deus diz em Provérbios que é melhor, ou que leais são as feridas do que ferem. Isso quer dizer, leais, ou uma coisa leal, é uma pessoa chegar em você e te exortar e dizer: olha, meu irmão, minha irmã, você está errado no que você está fazendo, do que aquele que vem até você e multiplica beijos. Sabe que você está errado, sabe que você está fazendo uma coisa que não é correta, mas mesmo assim, simplesmente, a pessoa continua lhe beijando e tudo mais, e fazendo afagos e não lhe repreende. Então, a manipulação e a bajulação são duas coisas que andam juntas, e elas estão muito presentes no nosso mundo atual, que é politicamente correto e que não tem coragem de falar a verdade. Poucas pessoas são amigos de verdade, seu e meu. Por quê? Porque não tem coragem de falar a verdade quando nós precisamos. Às vezes são pessoas que andam muito próximos conosco, e às vezes a gente vai e faz alguma coisa errada, e você vira para quem está do seu lado e diz: por que você não me avisou? A pessoa diz: fiquei com medo de você se chatear comigo, fiquei com medo de você não gostar do que eu ia falar. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, esse politicamente correto que abre espaço para que palavras bajuladoras, para que palavras manipuladoras continuem prevalecendo em vez de palavras de verdade. Então, o que eu estou te dizendo é que a partir de hoje, quando você estiver vendo uma pessoa andando perto de ti, indo em direção ao buraco, chegue nessa pessoa e diga: ei, não faça isso. Você vai dizer: pastor, mas aí a pessoa não vai gostar, vou criar confusão à toa. Criar confusão não, você está livrando alguém de cair no buraco. E se essa pessoa não te ouvir, o problema é dela. Faz como está escrito lá em Ezequiel: se você avisa o ímpio do seu pecado, e ele se arrepende, graças a Deus, o sangue dele não está sobre a sua cabeça. Mas se você vê o ímpio no seu pecado e não avisa ele, por quê? Porque tem medo desse politicamente correto, tem medo da pessoa não gostar, você simplesmente o quê? Tem o sangue daquela pessoa na sua cabeça. Avise, fale. Não seja uma pessoa que se dobre à bajulação, que se dobre à manipulação. São coisas erradas, são coisas cruéis. Olha como a bajulação é uma coisa cruel. A bajulação é algo que leva, certo, as pessoas a simplesmente distorcerem verdades. Não é isso que Deus espera de nós, não é isso que Deus faz, não é isso que Jesus fez. Jesus, ele era tão direto que um dia uma mulher chegou nele e disse: Senhor, tem misericórdia, minha filha está terrivelmente endemoniada. Jesus disse: eu não vim para dar pão para vocês, não. Eu não vim para dar pão para os cachorrinhos, eu vim para dar pão para o povo meu, o povo de Israel. Jesus, ele era duro, ele tinha palavras o quê? Que eram penetrantes, que eram para cortar realmente o coração, porque essas palavras de Jesus cortavam o coração, ou para o bem ou para o mal. Não tinha esse meio termo, essa lenga-lenga. Por isso que está escrito em Mateus 5, seja o seu sim um sim e o seu não, não. O que passar disso vem do diabo. Então tem que haver uma decisão.
Então o que é a bajulação? A bajulação é isso, é você expressar uma palavra e ter uma outra intenção no coração. Isso é você ser dúbio, né? É você ser duplo na sua forma de pensar e se expressar. Isso é uma coisa que Deus odeia, né? Essa duplicidade. Tanto que em Tiago capítulo 1 diz: pecadores, né? Limpai as mentes de vocês que estão divididas. Então é pecado quando eu chego numa pessoa e falo uma coisa, mas com outra intenção no coração. Isso é pecado. Não foi o que esses caras fizeram aqui. Desculpa. Foi o que esses caras fizeram aqui com Jesus. Eles se uniram. Então, olha, escute isso. Quando você estiver fazendo alguma coisa para Deus, quando você estiver fazendo alguma coisa boa, não se assuste se pessoas que são inimigas se unirem contra vocês. Se os fariseus e os herodianos se juntarem para virem contra vocês. Porque essas pessoas, eles não estão preocupados com nada do que é bom. Eles estão simplesmente, querendo derrubar a luz, derrubar o que é bom. Verso 16: então enviaram os seus discípulos junto com os herodianos e lhes disseram: mestre, sabemos que és íntegro. Então como é que a bajulação começa? A bajulação sempre começa com um elogio. Isso é uma coisa muito, assim, quando você vê, por exemplo, esses caras canalhas que ficam cantando mulheres, eles sempre chegam o quê? Com palavras boas, com palavras bonitas, com palavras elegantes, sempre então cantando as mulheres, e às vezes acabam até ganhando terreno e espaço no coração de alguma moça que possa estar fragilizada. Tanto é que em 2 Timóteo capítulo 3 diz que nos últimos dias, mulheres sobrecarregadas de pecados seriam o que? Enganadas, ludibriadas, seduzidas por homens faladores, cheios de palavras de você é linda, você é isso, você é aquilo. Uma mulher de Deus não cai nisso, uma pessoa de Deus não cai nisso, um homem de Deus não vive desse tipo de palavra. Está escrito, é palavra de Deus. Então eles chegam em Jesus: mestre, sabemos que és íntegro. Sabe nada, eles querem matar Jesus. Eles estão simplesmente usando as palavras para tentar reverter a situação. Então eles estão usando as palavras como um truque, e as palavras então, elas têm um poder muito grande. Provérbios capítulo 16 diz que a palavra ela pode ferir como uma espada, ou pode trazer cura como um remédio. E quando você usa uma palavra maliciosa, uma palavra bajuladora, você fere o coração. Você já viu? Você, com certeza, já passou pela experiência de alguém chegar e dizer que gosta de você, e depois você ter uma notícia de que nas tuas costas algo errado foi feito. Isso fere o coração. É isso que eles estavam fazendo com Jesus. Eles estavam vindo com essa coisa. Só que Jesus, ele tem uma coisa: ele conhece a natureza humana. Quem pensa que Jesus é, eu sou Jesus, você quer um abraço, quer um beijinho também? Deixa eu botar a mão na sua cabeça e orar. Quem pensa que Jesus é isso, se engana. Porque quando esses caras chegam, e dizem: sabemos que tu és íntegro, e não se deixa influenciar por ninguém, e que não se prende à aparência dos homens. Jesus já diz: hipócritas, porque Jesus conhece a natureza humana. Jesus sabe que o ser humano é mau. Jesus sabe que nós, sem Deus, somos inclinados ao pecado. Jesus sabe então que uma pessoa sem Deus, quando começa de nhenhenhê, está querendo alguma coisa no final que não é a luz, mas sim que é as trevas. Então eles vêm com 3 argumentos. É uma artilharia pesada. Sabemos que tu és íntegro, não se deixe influenciar pela opinião de ninguém. O que esses caras queriam fazer com Jesus? Influenciar ele. Olha como a bajulação e a manipulação é algo ardiloso. É como se alguém chegasse em você assim e dissesse: olha, eu sei que você é inteligente, eu sei que você não se deixa levar por ninguém não, eu sei que você tem a sua opinião própria. Chega aqui, deixa eu te contar um negócio. Eu conto um negócio para você, barulha a sua mente, acaba o quê? Com a sua construção de verdade que você achou que tinha. Então os caras chegam em Jesus: sei que você não se deixa enganar por ninguém, mestre, sabemos que és íntegro, que ensinas o caminho de Deus,
conforme a verdade. Outra coisa, você é fiel. O Senhor é fiel. Só que tudo aquilo ali para tentar pegar Jesus, então, nesse ponto. Isso é uma coisa muito séria. A gente precisa pensar sobre isso. Sabe por quê? Porque está presente na nossa vida, no nosso dia a dia. O que mais existe nesse mundo são pessoas que dizem assim para você: olha, você tem um coração especial, você é uma pessoa que tem um coração amoroso. Senta aqui, vamos conversar. E essa pessoa vai conversar com você e vai tentar tirar esse amor do seu coração. Vai tentar simplesmente botar julgamento, botar astúcia, botar mentira, botar malícia, né? E a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. Então você está entendendo o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo é que eles atacam Jesus na linha de frente. É como ali no dia D, né? Os Estados Unidos e os aliados, eles foram de frente, atacaram a Normandia, e ali a arma que os alemães tinham era a metralhadora mais potente da época, né? Se eu não me engano, eu estava vendo, ela 7 tiros por segundo. E eles estavam aqui no alto da praia, então eles fizeram os bunkers no alto da praia, né? E construíram ali, não sei dizer como é que se chama, mas um lugar ali aberto para posicionar a arma, né? E a metralhadora mais rápida do mundo naquela época, 7 tiros por segundo. E um monte de gente invadindo a praia, os americanos, os aliados, a Inglaterra e tudo mais. E um monte de gente morreu com o poder daquelas armas lá, que tinham essa potência de atirar, né, com uma velocidade incrível. Para aqueles dias não tinha nada mais poderoso, era a arma mais poderosa que se existia. Aquele tipo ali de fuzil ou rifle, eu não sei definir muito bem, né, essa questão. Mas o que eu estou dizendo é isso, é que esses caras aqui, eles vieram com um ataque forte. Porque eu vou te dizer um negócio: tudo que você encontra registrado na Bíblia e que vem contra Jesus é porque de alguma forma poderia tentar Jesus. Se Jesus foi colocado no deserto para ser tentado pelo diabo, aquilo lá está dizendo que é uma tentação. É uma tentação. Então você acha que Jesus foi colocado lá no deserto e que simplesmente o diabo disse para ele: transforme essa pedra em pão, e que aquilo ali não é nada, que ele não está sentindo nada? Jesus está sentindo. Então, Jesus, ele aprendeu a obedecer pelas coisas que ele sentiu, que ele sofreu. Está escrito o que? Em Hebreus capítulo 5, no verso 8. Jesus é aquele que viveu sem pecado, mas que foi tentado em todo o tempo e aprendeu a obedecer por meio dessas tentações. Então isso aqui é sutil, isso aqui é cruel. Quando alguém chega e começa a bater nas tuas costas e dizer: vem cá, eu vou te ajudar, eu vou te ensinar, eu vou fazer tudo para você, só tem uma coisa: você vai precisar vender o seu nome. Você não vai ter nome mais, o seu nome vai estar envolvido dentro de um esquema aqui, e nós vamos precisar então que você coloque o seu nome. Se der errado, problema seu. Se não der, bom para você. Então, isso existe muito questões como essas. Então, você precisa tomar cuidado com pessoas que vêm até você, né, com uma artilharia forte, né, para tentar lhe pegar. Jesus, então, conhecendo a natureza humana que é má, ele vai então dizer que os caras continuam perguntando: diz-lhes quais é a tua opinião. Parece que eles estão tratando Jesus até como um mestre, né? Qual é a tua opinião, né? E eles perguntam: é certo pagar imposto para César ou não? Aí Jesus vai responder, percebendo a maldade deles, perguntou: hipócritas, por que vocês veem me colocar à prova? O que eu quero que Deus nos dê hoje é essa capacidade de perceber quando alguém vem diante de nós para tentar nos iludir, e quando alguém vem diante de nós para tentar falar a verdade. Nós precisamos saber isso, porque o que mais tem é ilusão. Sabe, quando eu entrei na igreja, né, o pessoal lá na igreja achava que a minha família era uma boa família, sei lá o que e tal. Eu acho que eles achavam que eu tinha dinheiro, né? Coitado deles. Aí eles começaram
Eu era jovem, né? Tinha 15 anos para 16, e eles me colocavam para fazer as coisas na igreja, eles colocavam as meninas para ficarem em cima de mim e tal, sei lá o que, aquela coisa toda, tudo esperando reações que me prendessem na igreja. De certa forma eles conseguiram me prender um pouco, me articular dentro deles, né? Até um dia que um pastor que tinha um caso extraconjugal com uma pessoa da igreja chegou em mim com a Bíblia aberta e disse assim: olha, Zé Carlos, Deus ele quer que você case com essa moça aqui, olha, Deus está dizendo isso, então você deve casar com essa moça, né? Eu sem entender nada, jovem demais, eu disse tudo bem, então eu fui lá e noivei com a moça. Graças a Deus que não aconteceu de eu casar, senão minha vida teria sido inferno ou teria tido uma marca muito grande, né? Mas a verdade é que essas pessoas, elas no começo, elas pareciam muito boas para mim, elas pareciam muito espirituais, muito de paz, pareciam pessoas muito interessadas em Deus, mas a verdade é que existia toda uma máfia organizada por detrás daquilo que parecia bom, daquilo que parecia correto. E aí então é isso que nós devemos perceber. Só Deus pode nos dar essa capacidade, nos dar esse discernimento de perceber isso, porque o ser humano ele tem uma capacidade enorme de enganar. Não adianta você dizer que você tem experiência de vida. A experiência de vida ajuda você a identificar coisas certas de coisas erradas, mas só o dom de Deus, o discernimento de Deus é que nos dá a capacidade de fato de nós descobrirmos diante do que nós estamos vivendo, diante de que palavras nós estamos sendo colocados. Então eles perguntam, passagem, uma das mais conhecidas da Bíblia, é certo pagar imposto a César? Se Jesus diz, é certo, os fariseus que estão lá dizem assim, ele está contra os judeus, ele está contra nós. Por quê? Porque Roma dominava sobre Israel e os impostos eram altos. O que o povo de Israel mais queria era um libertador, era alguém que tirasse eles do jugo romano. Então se Jesus chega lá e diz, tem que pagar imposto, os judeus chegam e dizem, você é um traidor da pátria e nós vamos matar você. Agora se Jesus diz, não tem que pagar imposto, porque eles estão nos escravizando, os herodianos que estão lá levam a palavra até os governantes romanos e dizem, esse homem, ele está insurgindo contra a lei, ele está indo contra o princípio da lei romana, que é de pagar imposto, bora matar ele, porque nós não toleramos esse tipo de motim. E você sabe que Roma era esperta, porque Roma dava um certo tipo de liberdade para o povo, mas cobrava imposto alto. Era mais ou menos assim, fica com a religião de vocês, faz as coisinhas de vocês aí, mas pagar imposto tem que pagar. O negócio deles era dinheiro, eles queriam dinheiro. Quiser continuar falando em hebraico, pode falar, mas não dá o dinheiro. Se não der o dinheiro, vai ter problema. Era assim que eles tratavam. Então, eles chegaram com uma pergunta capciosa. Qualquer uma das duas respostas que Jesus respondesse, Jesus seria morto. Jesus de fato seria pego e morto. Aí a resposta de Jesus, então, ela acaba com esses dois grupos. Inclusive esses dois grupos que se uniram para destruir ele. Jesus diz o seguinte, verso número 19: mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Jesus pede uma moeda. Verso número 19, eles mostraram então a moeda, um denário. E Jesus perguntou, de quem é essa imagem e essa inscrição? A imagem que está na moeda, o que está escrito aí? De César, estava ao rosto do imperador César, responderam eles. E disse Jesus, então deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Pastor, explica para nós, essa é a parte então para a gente explicar, para a gente finalizar. Aqui Jesus estava dizendo que ele não veio para libertar o povo de Israel de forma civil, como por exemplo Judas pensava que Jesus viria e que armaria uma guerra contra Roma e libertaria o povo.
Aqui Jesus está fazendo uma separação entre, não é, o espiritual e o civil, o Estado. Aqui, de fato, nós estamos diante de um texto onde o próprio Senhor Jesus Cristo vai confirmar as palavras depois que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos, em 1 Timóteo, sobre os governantes. Aqui Cristo está dizendo que Roma, de fato, tem um poder sobre Israel porque Deus quer. Por isso ele está dizendo, o que tem na moeda? É a cara do César, dê a César o que é de César. E de fato isso era importante, porque como diz Charles Spurgeon, comentando esse texto, ele diz, por que se pagavam impostos? Obviamente, Spurgeon disse, os romanos abusavam dos impostos, que não é diferente de hoje em dia, mas os impostos eram usados para se fazer estradas, para se ajudar as pessoas em muitas coisas, e os israelitas, eles aproveitavam de muitas benfeitorias que eram feitas pelo Império Romano, que tinha um projeto de poder enorme e queria de fato que as nações subjugadas a eles tivessem um certo tipo de paz para eles poderem governar. Então aqui Cristo ele está dizendo que o quê? Que de fato Roma deveria ser respeitada. Pastor, mas isso está errado, eles estão escravizando o povo de Deus. Quantas vezes na Bíblia você não vê Deus permitindo nações escravizarem o povo de Israel? Aqui eles nem estão sob uma escravização completa, aqui eles podem trabalhar, aqui eles têm uma vida relativamente livre, eles têm que pagar impostos altos, mas eles têm o quê? Uma vida livre. Jesus está dizendo, dê a César o que é de César, aceite o que é do Estado. Deus está dizendo, nunca o que é espiritual vai vir para destruir tudo que vem na parte civil. Deus ele não vai, certo, trazer teocracia de novo. O que é teocracia? É quando Deus é o que manda. Por exemplo, Israel antes de ter rei, lá no passado, quem governava era Deus. Como que Deus governava? Tinha o Moisés que era profeta, Deus ia lá e falava com Moisés dava a ordem. Deus diz assim, assim diz o Senhor. Deus não vai trazer teocracia de novo. Deus não vai trazer novamente para o meio do povo esse tipo de governo. Então dê a César o que é de César. Aceite que existe formas humanas de governo. E aqui Jesus estava dizendo, eu reconheço o papel do Império Romano, não é, em comandar de forma civil o povo de Israel. O povo de Israel não se comanda na parte civil, mas ele termina dizendo, mas dai a Deus o que é de Deus. Por quê? Porque Deus, ele não entregou, certo, a parte espiritual, ele não entregou tudo aquilo que tem a ver com o poder espiritual nas mãos do Império Romano. Deem a Deus o que é de Deus, também não é algo que está se referindo diretamente a dinheiro. Dá o imposto e dá o dinheiro para Deus. Não é só isso, não é? Mas é dizer, deem a Deus o que é de Deus, a honra que é devida a Deus. Jesus está dizendo, deem a César a honra que é devida a ele, que é a honra civil. Mas se César quiser dizer que ele é Deus, aí não, aí vocês dão a honra a Deus. Porque se César disser, vocês só podem me adorar, aí vocês vão desobedecer a César e vão adorar somente a Deus, porque só Deus é digno de ser adorado. Então, né, deem a Deus o que é de Deus, que é o único que é digno de honra, glória, louvor, da gente dobrar o nosso joelho, da gente chorar, né, aos pés, é Deus, é o único que é digno. Então, dê a Deus o que é de Deus. Está entendendo isso? Nós precisamos entender, gente, não adianta. Mas os governos são ruins, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Mas vão existir governos, e Deus estabeleceu governos. Romanos 13, o Senhor instituiu os governos. Pedro capítulo 2, o Senhor instituiu os governos. Está falando isso, nós temos que orar pelos governos. Nós temos que entender que o quê? Que nós temos que dar a César o que é de César. Não adianta a gente propor uma revolução anarquista, vamos todo mundo parar de dar impostos. E cada um vamos fazer o que a gente quer com o nosso dinheiro, e a gente começa a organizar os bairros e fazer as coisas. Não vai dar, sabe? Querendo ou não, por exemplo, nos dias atuais, nós ainda estamos debaixo da melhor forma de governo terreno que existe, que é a democracia. Com todos os seus problemas, é a melhor forma de governo que existe.
Agora, ser adorado só Deus. Agora, quando um político se coloca, por exemplo, num regime totalitário, como na China, na Coreia do Norte, Cuba, na Venezuela, esses caras o que? Eles estão querendo o que é de Deus. Aí você não dá a eles o que é de Deus, né? Você simplesmente dá a eles a honra que é devida como autoridades. Agora, quando partir para os regimes totalitaristas, nós somos contra e até devemos lutar contra isso. Se for preciso, luta inclusive armada, dependendo do país que for. Consegue entender? Ficou claro o que é de César e o que é de Deus? Aqui então Jesus explicou isso. Deem a César o que é de César. Jesus está dizendo: eu não vou tirar César do comando. Não vou. O povo achou que Jesus ia tirar César do controle. Jesus nunca teve esse propósito. O propósito de Jesus sempre foi pregar o reino espiritual, a salvação, o arrependimento. Sempre foi curar os enfermos, expulsar os demônios. Sempre. Jesus nunca dirigiu palavras contra César, porque o intuito de Jesus não era esse. Não era de jeito nenhum. Está entendendo? Então tem coisas que às vezes a gente quer que Deus derrube, mas não é o propósito dele. Então simplesmente dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O que eu quero dizer com isso? Olha, existem pessoas que estão abandonando as igrejas hoje em dia para ficar falando de política na internet. Tem gente que deixou de adorar a Deus para virar o que? Politiqueiro, para ficar simplesmente sempre criticando ou falando bem, defendendo posição política. Existem idólatras políticos que abandonaram Deus. Gente que o quê? Que defende com unhas e dentes partidos e políticos, mas não adora mais o Senhor, não vem mais na igreja. Essas pessoas não entenderam que elas estão dando o quê? Elas estão dando a César o que é de Deus e estão dando a Deus o que é de César. Então elas estão confundindo a história. A gente termina então dizendo que Jesus disse, depois deles ouvirem essa palavra, verso 22, ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e deixaram-se retirar, sem falar uma palavra, porque Jesus calou as duas partes. Jesus ele simplesmente respondeu a pergunta e calou as duas partes. Então que Deus nos dê essa graça de nós podermos ter capacidade de sairmos de situações perigosas com a sabedoria espiritual. Quem tem falta de sabedoria, peça e Deus dá de bom grado. Vamos colocar de pé para a gente fazer uma oração.